Você vai fazer alguma introdução, professor? Eu já posso começar? Sim, desejar um bom trabalho para a professora, dar uma boa noite carinhoso para todo mundo. Tem um tempo que eu não apareço aqui nas aulas, porque os horários anteriores não permitiram. E eu queria fazer alguns comentários, né, agradecendo aqui a professora Lidiane Figueira, que assumiu a componente com pouco tempo para planejar, e ela conseguiu fazer tudo com muita excelência e qualidade. Então, queria deixar logo esse registro aqui na gravação, desejar que ela faça um excelente trabalho, já que planejou muito bem. Ela que está no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, espero que ela possa vir aqui na terra, aqui, aqui, quem sabe, comer um acarajé. Estou precisando, professor. A componente dela, né, a práticas educativas na EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e na EPT, Teorias e Didáticas. Vai trabalhar no dia... Começou, né, 8 de setembro a 4 de outubro. E o encontro presencial, a gente está aí com dia 4 ou dia 11. Depende aí da escolha aí da tutoria. Junto com vocês aí nos grupos de WhatsApp. Lembrando que é a última componente antes do TCC para fechar o módulo 2. Próxima vai ser TCC 2 e a gente conclui o módulo 2 do nosso curso e depois vai para o último módulo, com certeza, aí, com muito gás. Professora, já é apaixonante, né? A gente vê aquelas pessoas na busca de aprender tardiamente, mas com muito amor, realmente se reconstrói. Então, vou aprender muito aqui com a senhora, com certeza também. Muito obrigado, boa aula para todo mundo. Obrigada, professor. Deixa eu retornar aqui minha tela. Bom, gente, vou me apresentar, falar rapidamente um pouquinho sobre mim, depois quem quiser ter mais alguma informação, bater um papinho no final, sintam-se à vontade. Eu sou a Lidiane Figueira, sou professora aqui no Rio, já vou fazer 21 anos de carreira aqui, dou aula desde o ensino infantil aqui no Rio até a pós-graduação aqui. Atualmente, eu estou trabalhando aqui em duas instituições, eu dou aula também no ensino fundamental, trabalho numa faculdade aqui também, e coordeno alguns cursos também, e trabalho no CEDERJ, né, que aqui é um consórcio que a gente tem aqui das universidades públicas, e eu estou alocada aqui na Unirio, trabalhando com o pessoal das licenciaturas aqui, em um projeto também bastante interessante. Então, esse é um pouquinho do meu panorama e eu estou disposta aqui a compartilhar todo o meu conhecimento aqui com vocês e a gente fazer algumas trocas bem legais aqui também das minhas experiências também que eu passei aqui pelo EJA e estou voltando agora, ano que vem, voltando para o EJA novamente. A minha instituição vai fazer um projeto, já estamos finalizando um projeto de EJA, então a gente está voltando de novo para esse momento, né, tão interessante, tão importante na vida do ser humano, que é ele, numa fase avançada, ele conseguir recuperar um pouquinho da sua dignidade, conseguir realizar sonhos, conseguir concretizar, às vezes, o sonho da família, né, de conseguir um conhecimento a mais, e muitas das vezes conseguir uma faculdade a partir do momento que ele passa pelo EJA. Então, eu vejo o EJA como um grande realizador de sonhos e grandes oportunidades que a gente tem para trabalhar com essas pessoas e dar de volta, muitas das vezes, a dignidade que a pessoa precisa para poder alçar novos voos e conseguir realmente concretizar os seus sonhos. E aí eu dividi a nossa aula hoje, basicamente, em dois momentos. O primeiro momento, eu quero apresentar um pouquinho do trabalho que eu fiz na semana passada, da elaboração do conteúdo, apresentar para vocês como eu organizei, como eu estruturei esse módulo, apresentar os trabalhos de uma forma detalhada para todo mundo tirar suas dúvidas, entender o que vocês vão fazer as entregas. Eu fiz um documento como se fossem uns templates para vocês serem orientados, né, para ter um norteador. Então, também quero apresentar esses materiais para vocês e fiz uns 5 slides aqui para a gente fazer uma introdução breve aqui sobre esse tema.
e depois, na próxima aula, a gente volta aprofundando um pouco mais, porque aí a gente já vai estar na terceira semana, e aí, com certeza, vocês já vão ter acesso ao material, já vão ter estudado, debatido um pouco o tema, e aí vocês já vão trazer também informações mais robustas, né? Então, a ideia hoje é dividir nesses dois momentos, apresentar a plataforma e depois discutir um pouquinho aqui o tema com vocês. Eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui. Normalmente, quando eu faço compartilhamento de tela aqui pelo Teams, some aqui o chat, enfim. Mas aí só vocês abrirem aí o som que a gente consegue... vocês conseguem visualizar aí o trabalho aí, e aí vai ficar mais tranquilo aí. Deixa eu só abrir aqui meu navegador. Gente, para ali no campo compartilhar, acho. Bom, acredito que todo mundo está conseguindo aí visualizar aí a tela aí do nosso curso. Deixa eu só voltar aqui a nossa tela aqui, inicialmente. Então, aqui está o nosso curso, Práticas Educativas do EJA, EPT, Teorias e Didáticas. Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho as teorias e as didáticas que estão por trás, né, do EJA. E aí eu fiz, como praticamente todos os módulos, fiz a minha apresentação aí, sempre colocando aí algumas especificidades. E aí o interessante do primeiro momento aí que vocês vão começar a perceber, que eu dividi em 4 semanas, todas as semanas que vocês forem entrar, vocês vão ver que ela está estruturada de uma forma padronizada. Então, ao entrar aí na semana 1, vocês vão sempre visualizar o título, a apresentação da semana, os temas que nós vamos estar abordando durante os estudos aí de vocês, o material indicado, que aí eu sempre estou indicando alguns materiais aí para vocês ter o apoio, a data da primeira entrega, então eu sempre gosto de frisar nessa primeira tela aí a data da entrega do trabalho de vocês. E eu coloquei sempre aqui uma pergunta norteadora. Então, toda semana vai ter uma pergunta norteadora de reflexão, que é justamente para dar um norte para vocês sobre a leitura do material. Porque é muito complexo, né? Quando a gente vai ler o material, fica uma coisa muito solta. E aí, quando a gente bota uma pergunta norteadora, isso vai ajudar vocês a construírem esse conhecimento, e a partir do momento que vão lendo os artigos, vão assistindo o vídeo, vão fazendo as atividades, vão trocando entre vocês e os tutores, essas respostas vão vindo e vão complementando o raciocínio de vocês e fechando uma resposta para essa pergunta norteadora. Então, eu estruturei dessa forma, e aqui eu sempre coloco também as atividades que vocês terão, se vai ser individual, ou em dupla, ou em grupo, e aí eu sempre coloco aqui o fórum avaliativo. Então, se vocês começarem a passear nas semanas, então todas as semanas elas vão ter sempre essa mesma estrutura, e à medida que vocês forem avançando também vão ter as atividades aí. E aí eu quero apresentar aqui para vocês o nosso primeiro documento aqui. Eu não vou apresentar o PPC, porque vocês já viram em outra matéria, mas eu quero apresentar para vocês aqui o nosso plano de ensino, e quero também apresentar aqui para vocês o nosso cronograma, como a gente vai estar trabalhando aí nessa disciplina. Então, deixa eu só tirar o compartilhamento aqui, compartilhar agora o documento aqui as atividades, plano de ensino. Bom, eu acredito que estão conseguindo ver aí, pessoal, nosso plano de ensino? Sim, professora. Então, perfeito. Então, o que eu quero passar para vocês, né? Então, a partir do momento que existe aquele material básico lá para vocês, eu estruturei aqui a ementa que veio para mim, e aí eu tracei os objetivos gerais e os objetivos específicos. O que eu quero trazer com essa reflexão? Que à medida que vocês forem acompanhando as semanas, cada semana, elas vão complementar e vão entrar de acordo com um desses objetivos aqui que eu coloquei para vocês. Então, vai conversar
os conteúdos que nós vamos estar trabalhando com os objetivos aqui, geral e os objetivos específicos. Então, o que eu quero que, ao final, vocês atinjam o objetivo geral. Então, qual é o nosso objetivo geral? É propiciar subsídios para a compreensão dos marcos históricos, políticos e legais da educação profissional e tecnológica, articulada com a educação de jovens e adultos, e dos referenciais pedagógicos emancipatórios para a atuação do docente no campo. Então, o meu objetivo principal é que, ao final, vocês consigam fazer essa compreensão, né, dos fatores históricos e políticos e legais, e que vocês consigam entender como é que isso funciona para justamente esse público. E para esse objetivo ser alcançado, eu dividi aqui basicamente em 3 objetivos específicos, que é analisar os marcos históricos e políticos legais, que está ali na primeira semana, identificar as referências pedagógicas e emancipatórias, a gente vai ver isso na segunda semana, e na terceira semana e quarta semana, elaborar estratégias de ensino e de avaliação, contemplando a especificidade dos estudantes do EJA. Então, basicamente, tudo que nós vamos estar trabalhando aqui, eles vão atender esses objetivos específicos e automaticamente vocês atingirão os objetivos gerais, tá? E aí, com isso, o que eu fiz, né? Eu peguei o material todo que está disponível lá para vocês e fiz uma distribuição em tópicos para a gente poder assimilar melhor os conteúdos e a gente conseguir entender como é que tudo funciona aí dentro do processo e da construção do EJA do ponto de vista profissional. Então, o primeiro tópico que eu coloquei na semana 1 serão os fundamentos do EJA-EPT e os direitos à educação. Então, eu venho trazendo alguns recortes para vocês sobre a questão dos marcos da história, eu falo para vocês um pouquinho como que vai ser isso, analisando determinadas legislação, vou falar um pouquinho sobre a questão da inclusão social e produtiva de cada público, desse público, né, que a gente está trabalhando, debater um pouquinho, aí eu trago o fórum para vocês, para a gente debater um pouquinho sobre esses desafios históricos que tem das pessoas, né, frequentarem o EJA e justamente dentro do cenário que nós estamos vivendo, né, porque a gente sabe que a gente está saindo ainda, né, muita gente ainda está sofrendo algumas consequências aí desse momento pandêmico, e o EJA, ele vem justamente ajudar essas pessoas a recuperar esse tempo perdido, né? Então, a gente está falando aqui também, dividir esse tópico também em 3 tópicos, e aí o segundo tópico é o direito à educação e à legislação brasileira. Lembrando que o nosso tópico principal é justamente isso, né? A gente está falando justamente na questão do direito à educação e da legislação brasileira, tá? E, por último, eu estou falando aqui sobre a diversidade dos sujeitos da EJA, que é justamente o quê? É a caracterização dos diferentes perfis de estudantes do EJA, a análise do contexto social e cultural e a influência e participação do EJA, o reconhecimento dessas experiências, porque quando a gente começa a dar aula para o EJA, quando a gente atende esse público, a gente está falando justamente sobre o reconhecimento das experiências e dando um valor, né, à questão das experiências que eles trazem para a gente, para a nossa sala de aula, e também sobre as estratégias para acolher e valorizar a diversidade em sala de aula. Então, a ideia que a gente tem aqui é justamente trazer o quê? Toda a base, todo o fundamento do EJA, para justamente vocês conseguirem refletir e ter subsídios para vocês entenderem como que tudo começa aí do ponto de vista do EJA PT, tá bom? E aí, no segundo momento que a gente vem tá trabalhando aqui, eu coloquei para vocês aqui o processo de aprendizagem e currículos integrados na EJA EPT, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu estou achando que a luz aqui não está muito boa aqui, não. Tá atrapalhando aí vocês, gente, a luz aqui? Vocês estão conseguindo visualizar bem? Então, né? Tá tranquilo aqui. Tá tranquilo aqui. Porque aqui escureceu aqui a minha tela aqui, aí eu estou preocupada se vocês estão conseguindo enxergar direitinho aqui. Cadê aqui? Aqui é o cronograma. Eita. Eu abri vários arquivos aqui para poder compartilhar com vocês aqui. Voltei aqui.
E aí, no segundo momento aqui, que vai praticamente a segunda semana, a gente já vai começar a falar precisamente dos processos de aprendizagem, currículos integrados que o EJA atende, né? E aí eu venho trazendo um pouquinho para conversar com vocês sobre os processos cognitivos e culturais da aprendizagem de jovem e de adulto. Trouxe alguns temas que a gente vai estar sendo representado pelos artigos, enfim, falar um pouquinho da aplicação da andragogia, né, que é um pouco diferente da pedagogia e da eutagogia. Então, a gente vai focar bastante aqui, quando a gente fala do EJA, a gente fala da andragogia justamente de métodos e procedimentos muito focados no aprendizado de adultos. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a materialização dos currículos integrados, porque quando a gente está falando desse EJA focado na questão profissional, é um currículo integrado. Então, a gente entende que o aluno, além de receber uma educação básica, ele também vai receber uma educação técnica. Para quê? Para que ele consiga sair, por exemplo, do ensino médio, como eu já trabalhei, e aí ele também adquira uma profissão. Então, a gente tem vários cursos também integrados que vai capacitar o aluno para a área da enfermagem, ser um técnico na área da enfermagem, ser um técnico na área da segurança, ser um técnico de informática, em redes, enfim. Então, a gente pode fazer essa integração aí dos conteúdos justamente para capacitar esse aluno, já que o tempo dele é um pouco diferente da educação regular, e aí, automaticamente, esse aluno já vai conseguir sair capacitado, tanto com o conhecimento básico quanto com o conhecimento técnico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa materialização aí desses currículos integrados. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do ProEJA. Aqui, a gente, no Rio de Janeiro, a gente tem vários exemplos aqui de experiências bastante relevantes. Eu trabalhei no Instituto Federal aqui do Rio, e lá a gente recebia aqui como... todo mundo conhece, né, a questão aqui dos problemas que nós temos aqui do Rio. Então, a gente recebe muitos alunos, também com uma certa idade, também muitos alunos oriundos de comunidades que não conseguiram concluir o seu ensino regular. E aí, as experiências que a gente costuma verificar, que justamente esses alunos vão para esses institutos federais, e aí eles adquirem esse conhecimento, que é o currículo integrado, e automaticamente a gente fez, né, algumas parcerias aqui com algumas empresas para justamente também já encaminhar esse aluno, para ele também ter esse subsídio, né, de informações, para ele agregar, além dele agregar o conhecimento técnico e de base, ele também ter já o seu encaminhamento profissional para dentro de um estágio ou dentro de alguma empresa. Então, são experiências que a gente tem que valorizar, que a gente faz alguns recortes aí, justamente para a gente levar para a nossa vida e replicar essas experiências boas aí, tá? Depois, eu venho falando sobre os procedimentos metodológicos e científicos, de como a gente pode formular e como a gente pode organizar, né, o EJA-PT. Trouxe algumas metodologias ativas, eu trabalho muito com metodologias ativas aqui no Rio, então, inclusive, uma das faculdades que eu dou aula aqui é uma faculdade totalmente modelada em metodologias ativas. A gente quebrou todas essas questões de currículo formal, no sentido de muitas provas, muitos conteúdos. A gente trabalha com a pedagogia de projetos aqui, todas as graduações aqui são baseadas em pedagogia de projetos, e dentro da sala de aula a gente também fez toda uma reformulação, tanto de espaços físicos, né, tanto da estrutura física, como a estrutura também de metodologias, para poder alinhar o aluno também com o mercado de trabalho e também auxiliar o aluno a ter a compreensão melhor do universo que ele está. Então, aqui nesse item aqui, a gente vai falar muito sobre esses procedimentos metodológicos. E aí, na semana 3, que eu separei aqui para a gente já vai chegando aí para a finalização desses conhecimentos, e a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação de aprendizagem e as experiências inspiradoras. Então, a gente vai trazer aqui algumas reflexões sobre as propostas de avaliação, sobre a questão da autoavaliação, que eu acho muito importante a gente inserir dentro desse processo do EJA, a questão da autoavaliação e das avaliações de pares, que é muito focado justamente nessa questão das metodologias ativas. Então, essa troca entre eles também é muito importante, também auxilia esse aluno a olhar para dentro de si, a fazer as suas análises e poder também melhorar a sua forma de conduzir a sua vida, né, acadêmica.
Trouxe aqui também algumas experiências inspiradoras, né, na área da docência, inclusive eu até depois vou sinalizar ali, nós temos um documentário justamente falando, né, sobre uma história, né, de uma cineasta que ela construiu um curta justamente falando sobre esse processo da pandemia no contexto do EJA, né, de uma menina, né, de 4 amigas que elas passam pelo processo pandêmico, perde o time aí da educação regular e elas vão para o EJA para poder elas conseguirem se recuperar e conseguir ter uma vida melhor. Então, essas são algumas das experiências inspiradoras que a gente tem aqui para a gente discutir um pouquinho, debater um pouquinho alguns casos aí para a gente trazer isso para a nossa vida e verificar como a gente pode melhorar os nossos procedimentos e a nossa forma também de dar aula e de enxergar os nossos alunos, tá bom? E, para finalizar, aqui eu trouxe na 4ª semana uma reflexão sobre os portfólios, que a gente pode estar utilizando isso como um instrumento para a gente estar debatendo, discutindo e acrescentando conhecimento também. E aí eu trouxe também algumas reflexões aqui, e, inclusive, o trabalho de vocês final vai ser também esse portfólio reflexivo, trazendo esse recorte de tudo que vocês vão ter acesso, tudo que vocês vão estar estudando nessa disciplina. Então, trouxe aqui um recorte um pouquinho sobre a questão dos direitos, enfim, das disputas educacionais que a gente tem, falar um pouquinho, discutir o papel do educador nesse processo da construção da prática. A gente sabe que é importantíssimo o educador saber esse seu papel pedagógico para justamente orientar o aluno nesse processo emancipatório, né, desse aluno, valorizar justamente os saberes do estudante, porque eu olho muito, discuto muito com os meus colegas que o EJA é o reflexo do que o Paulo Freire sempre falou para a gente, né, de educação, da gente valorizar os saberes que os nossos alunos têm e, a partir disso, a gente utilizá-lo na capacitação e na melhoria contínua desse aluno. E aí eu falo um pouquinho aqui sobre a memórias e análises do projeto, né? O portfólio como um instrumento de sistematização, de organização de uma trajetória formativa para esse aluno, e a gente pode aplicar isso também na nossa disciplina para a gente fechar aí o estudo dessa disciplina aí. Então, eu organizei, basicamente, esse conteúdo dessa forma para vocês, acreditando que a gente vai conseguir atingir lá os nossos objetivos. E aí, quanto aos procedimentos metodológicos, para a primeira semana, né, a gente tem aí vários estudos, várias leituras que daqui a pouco eu vou estar apresentando lá para vocês. Nós temos o nosso encontro hoje, depois nós temos um segundo encontro, e aí eu coloquei nessa primeira semana aí uma avaliação, né, aqui, individual, que vai ser a participação de vocês nesse fórum chamado Análise Crítica de Casos do EJA, do EPT, que daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais para vocês, tá, pessoal? E como eu sei que todo mundo como eu, a gente está com tempo aí, né, contado, a gente está com uma questão aí, justamente, muitas coisas para a gente fazer e organizar. O que eu fiz como organização? Eu sempre coloquei as entregas para frente, tá? Nunca na semana seguinte, na semana que a gente está dando aula. Então, na semana 1, eu coloquei aí, embora a semana do dia 8 ao dia 14, vocês vão fazer a entrega no dia 21, ou seja, até na outra semana vocês vão ter a possibilidade de entregar e de fechar essa avaliação é individual. Já na semana 2, que vocês vão ter que produzir o plano de aula, né, que é uma outra atividade que vocês irão também, que eu propus para vocês executarem, que pode ser individual ou pode ser em dupla, que também eu vou detalhar um pouco mais ali, vocês vão produzir esse plano de aula e também a entrega vai ser para outra semana. Então, do dia 28, que vai ser a entrega dessa atividade aí. E, para finalizar, a última entrega é justamente a atividade avaliativa 3, que também vocês podem fazer tanto de forma individual quanto em dupla, que vai ser esse portfólio reflexivo que eu também coloquei lá na plataforma, um template para vocês seguirem, tá? E aí eu coloquei a data do dia 4, mas também vai ser a data do dia 11, vai depender aí do polo e dos tutores de vocês, como vocês irão administrar a gestão aí junto com seus tutores, tá? Então, a ideia, a gente vai finalizar aí através de um portfólio, e aí
A ideia é eu abrir isso na semana 3 e a entrega de vocês será na outra semana, que é o dia 4 ou o dia 11, dependendo aí do tutor de vocês, tá? Então, eu fiz essa organização, tentando, né, de alguma forma, ajudar e contribuir aí com o aprendizado de vocês e não ficar uma coisa muito em cima do laço, assim, a gente não conseguir nem processar uma informação e já ter que fazer uma entrega, enfim. Então, eu tentei isso, depois vocês, obviamente, me dão um feedback para ver se eu estou seguindo uma linha aí de raciocínio, tá, pessoal? Correta e coerente, tá? Então, eu coloquei aqui as avaliações aqui com a questão das pontuações. Então, a entrega na semana 1 vai valer 2,5 pontos, e aí lá na atividade eu botei o barema lá, tudo bonitinho para vocês verificarem, depois a gente vai passar por isso. Na semana 2, a mesma coisa, esse trabalho vale 2,5, e o último trabalho, que é o portfólio mais apresentação, a pontuação máxima será 5, tá? E aí, na semana 4, não teremos nenhuma avaliação, porque justamente vai ser a apresentação do trabalho de vocês, tá bom? Então, essa sim vai ser a nossa organização que eu coloquei aqui para vocês desse ponto de vista aqui, tá? Tá claro aí para vocês, pessoal? Tá tranquilo, assim, essa organização? Depois vocês podem estar dando uma avaliação e me dando um feedback, tá bom? Em relação à estrutura, enfim, tá? E agora eu quero voltar aqui para a nossa tela aqui principal, que aí agora eu quero falar também sobre a questão aqui do cronograma, tá? Vou abrir aqui também o cronograma aqui para vocês, eu acho que está visualizando aí para vocês. Então, basicamente, o cronograma é a estrutura simplificada do nosso plano de ensino. Então, eu coloquei as semanas, coloquei os tópicos aqui que a gente vai estar trabalhando, as avaliações, como que a gente divide aí. Então, basicamente, é um documento guia aí para vocês estarem aí trabalhando aí nessa questão aí. Coloquei um fórum aí de notícia, um fórum de tirar dúvidas aí que vocês podem estar colocando as dúvidas de vocês e tirando aí comigo, com os tutores, dependendo da composição aí do que vocês vão tirar de dúvidas, mas eu deixei aqui para a gente estar conversando um pouquinho aí sobre esses temas, tá? E aqui na primeira semana que eu coloquei aqui, nós vamos estar discutindo sobre fundamentos do EJA e direitos à educação. A nossa pergunta norteadora é como os marcos legais e os contextos sociais e os referenciais pedagógicos impactam no desenvolvimento e permanência desse estudante no EJA EPT. Então, nós vamos trabalhar com esses temas aqui na primeira semana aqui. E aí eu coloquei para vocês aqui, obviamente, a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base, que vai trazer justamente essas reflexões aí, né, sobre o EJA. Coloquei alguns dados do IBGE que fala justamente sobre a questão do EJA e coloquei alguns artigos aqui muito focado no tema que a gente vai estar trabalhando, falando sobre as políticas, falando sobre os desafios, a importância dessa questão da inclusão dos jovens e adultos, fala um pouquinho sobre as diretrizes operacionais de como a gente pode fazer e fechando aqui como que a gente pode fazer o currículo, né, integrado justamente com o ensino médio. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões aqui para a gente estar elaborando aqui, tá, pessoal? Eu não sei como é que estão as outras disciplinas, mas com um pouco da experiência que eu tenho, né, e como eu sempre falo, a gente também tem que levar muito em consideração o público que a gente está trabalhando, os nossos alunos, enfim, eu só escolhi 5 artigos. Eu até costumo até ser um pouco mais precisa, até com as questões das páginas, mas no calor aí não deu para eu ser tão precisa assim, mas eu até gosto disso nas pós-graduações. Mas o que eu trouxe apenas 5 artigos para a gente estar discutindo, para a gente estar debatendo. Eu não gosto de trazer 10, 15 artigos, porque eu acho que não dá tempo nem da gente saborear, não dá tempo da gente refletir, não dá tempo da gente construir um conhecimento com muitos artigos para ler. Mas eu acredito que esses aí vão ajudar a gente a compreender esse primeiro bloco aí, que é a questão dos direitos à educação, e fazer algumas reflexões seguindo essa pergunta aí norteadora, tá, pessoal? E aí eu vou abrir aqui a nossa primeira atividade aqui avaliativa,
que é justamente uma análise crítica de um fórum individual. Então, o que eu quis aqui tentar trazer para vocês aqui? Então, nós temos uma pergunta norteadora nesse fórum. Então, como os marcos legais, o contexto sociais e as referências pedagógicas impactam no desenvolvimento e permanência dos estudantes aqui. E a ideia é que vocês respondam isso seguindo esse passo a passo aqui. Então, eu coloquei aqui algumas orientações, gente, mas, assim, não precisa seguir à risca isso. Isso aqui é uma sugestão de como vocês podem estar respondendo. Por que eu costumo fazer isso? Para realmente facilitar a vida do aluno, entendeu? Facilitar a vida da pessoa que está com N coisas aí para fazer, tem que fazer as entregas. Então, para organizar a vida e os trabalhos, enfim, eu fiz essa orientação pensando e ajudando vocês na composição aí das entregas do trabalho dessa primeira semana, tá? Então, a ideia é que vocês escolham um caso, que aí pode ser um caso fictício, um caso real, que envolva um desafio ou uma experiência de sucesso do EJA, do EPT. Então, ou seja, do ponto de vista profissional. Então, vocês podem trazer algum caso real, vocês podem estar inventando uma situação real, e aí a ideia é você fazer uma descrição, inicialmente, desse caso, fazer uma análise teórica, né, com a relação do que a gente está estudando, a questão dos marcos legais, da diversidade, da questão da legislação que a gente está falando um pouquinho aqui, fazer uma reflexão pessoal, né, uma análise crítica, pontos relevantes que você julga necessário colocar e trazer para a gente ali, que você fala, pô, isso é um ponto interessante de atenção que vai colaborar e vai contribuir com os meus colegas, então eu vou trazer esse ponto aqui que eu julgo importante, e aí você vai publicar, né, essa análise aí no fórum que vai ser, que já está aberto ali para vocês. Aí vocês vão postar diretamente no fórum, não tem necessidade de comentar a postagem com os outros colegas, porque a gente sabe também do tempo curto que a gente tem aí, apenas uma semana, curso, são 4 semanas, né? Então, curso não, a disciplina, são 4 semanas. Coloquei a data aí de entrega e o nosso barema aí, como que vocês serão avaliados aí através da análise crítica, da clareza e da coesão, da reflexão pessoal, do cumprimento de orientações. Então, basicamente, eu coloquei assim uma divisão, tentei, né, assim, de alguma forma, pensar no aluno, né, pô, eu estou fazendo esse curso, minha vida está corrida, como é que eu tenho que responder isso? Como é que eu posso facilitar? Então, eu construí isso da melhor forma possível, mas não deixando de lado o básico, que é o conhecimento científico que a gente precisa adquirir, já que a gente está fazendo essa pós-graduação, tá? Então, organizei a nossa primeira atividade, que é essa, com a entrega para o dia 21/9, e aí vocês vão postar aí o fórum aqui, já vi que algumas pessoas já fizeram aí as suas entregas, mas a ideia é que vocês vão fazendo isso aí, vão colhendo as informações e vendo os outros tópicos dos colegas, para justamente vocês aprenderem cada vez mais, que a gente sabe que quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende cada vez mais, tá? Deixa eu só silenciar aqui, parece que tem alguém aqui com o áudio aberto. De da pós-graduação. Oi, Alexandre. Você quer falar? Pode falar. Tudo bom? É só para dar uma... professora, não tem outras componentes, não. Eles só estão fazendo essa, viu? Durante um mês aí dedicados a essa componente. Agora, alguns alunos podem estar em recuperação ou em prova de segunda chamada, que acontece quando eles têm algum problema e não conseguem acompanhar o curso com totalidade. Tá? Mas agora só tem a exclusividade a professora Lidiane. Obrigada. Felizmente não vai ser possível trazer, né, para o evento o encontro presencial, que é dia 4 ou dia 11. Mas é isso, a intenção seria essa, mas infelizmente não é possível. Será que está no Rio de Janeiro? Eu estou no Rio. Eita, voltou aqui meu acesso aqui. Bom, então visualizando agora aí a semana 2, pessoal. Está conseguindo visualizar aí? Sim, professora.
Então, perfeito. Então, como eu falei anteriormente aí no nosso plano de ensino, a semana 2 a gente vai falar sobre processos de aprendizagem e currículos integrados aí do EJA EPT. Coloquei a mesma coisa aí que eu já tinha falado, e aí a nossa pergunta norteadora, né? Como os processos de aprendizagem e currículos integrados podem contribuir para uma educação significativa e emancipatória do EJA EPT. Então, a entrega é para o dia 29, e aí eu fiz a mesma coisa, coloquei aí os artigos, muito focado lá nos objetivos que eu tracei para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre currículos integrados, a gente vai falar sobre a importância do ProEJA, falar das metodologias ativas, falar um pouquinho sobre a questão do MEC, né, que tem, eu até coloquei um vídeo aí para vocês analisarem, verificar como é que é feito todo esse debate e como é que é o processo cognitivo e cultural desse jovem adulto aí. Então, são artigos muito focados nessa questão toda que a gente vai estar debatendo aqui, e o que eu tentei fazer também é complementar o material disponível lá para vocês, né? O arquivo todo lá que vocês têm acesso, tentei complementar o material que está lá disponível para vocês. E aí aqui nós temos aqui a nossa a nossa segunda atividade aqui, que é a elaboração do plano aqui de ensino. Então, vocês, ao clicar ali, abrirá essa tela aí para vocês, e aí vem aqui uma breve descrição da atividade, e aí eu coloquei aqui um link das orientações, que é como se fosse um template, um guia, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Está aparecendo aí para vocês a elaboração do plano de aula integrado? Tá, pessoal? Sim. Perfeito. Porque eu não consigo ver vocês, tá, gente? Então, eu não tenho noção aqui muito do que se aparece ou não, e tecnologia eu não confio 100% não, pode ser que dê um bug aqui. Mas, enfim, né? Então, aqui eu coloquei para vocês o template da atividade 2. Novamente, eu sempre tento detalhar o máximo possível para o meu aluno, para ele não perder tempo de ficar entendendo o que ele tem que fazer e já ir direto ao ponto, né? Então, eu coloquei aqui o título da atividade, que é elaborar um plano de aula integrado, e aí eu botei a descrição da atividade aqui, que o objetivo é vocês elaborarem um currículo integrado com as metodologias, ou seja, com todo o tema que a gente está discutindo aqui. O objetivo da atividade é aplicar os princípios do currículo integrado, desenvolver estratégia pedagógica, demonstrar a capacidade de planejar as aulas, articular o conhecimento teórico, enfim, da disciplina. E aí eu coloquei aqui os recursos, que é o recurso utilizado, o modelo do plano de aula disponibilizado aqui, que é esse passo a passo aqui. E aí, novamente, eu coloquei o passo a passo, como vocês podem estar fazendo uma entrega. Então, basicamente, é um documento no Word, eu normalmente utilizo a formatação ABNT, e aí vocês vão selecionar um tema relevante que vocês julgam interessante aí da educação básica aí, e da educação profissional, e aí vocês vão estabelecer o público-alvo de vocês, considerando as características do estudante, idade, experiência prévia, enfim, aí vocês podem trazer todas as referências, acredito que alguns alunos nossos já vivenciam toda essa situação, aí você vai trazer, né, a definição do público-alvo e a estrutura do plano de aula. É uma estrutura básica, não tem nada demais. Diane, eu posso trazer um plano de aula que eu já tenho, que eu já tenho mais ou menos uma noção, um modelo. Assim, eu não vejo nenhum problema, tá, gente? A única orientação que eu dou, ver mais a questão lá do barema, de como vocês vão ser avaliados, para não fugir muito do escopo, e aí vocês perderem alguma pontuação com base nessa questão aí do escopo, tá? Então, a ideia é essa, até porque quem vai estar corrigindo são os tutores, a gente já conversou, já alinhou, mas são muitos tutores, muitos trabalhos, a gente precisa ter pelo menos um norte aí para poder não prejudicar e não ser injusto aí nas correções, tá? Então, a estrutura do plano de aula aí básica que eu dei foi a identificar a disciplina, tema, público-alvo e duração,
trazer os objetivos gerais e específicos, trazer a metodologia, então aí vocês vão colocar aí para fora tudo que vocês estudaram, pesquisaram, analisaram, então vou colocar aí a metodologia, os recursos que vocês utilizam e a avaliação, como que vocês acreditam que pode ser essa avaliação aí, os instrumentos que vocês podem estar colocando aí de uma forma detalhada, de uma forma que a gente consiga compreender como é que esse aluno vai ser avaliado. Colocar as referências que a gente normalmente utiliza e fechar aí a estrutura do plano de aula de vocês, tá? E aí eu coloquei aqui alguns itens, né? O foco na integração, né? Para garantir que o plano de aula demonstre claramente a integração entre os saberes da educação básica e profissional. Então, isso é uma coisa que vocês serão cobrados. Faça uma revisão, né? Revise o plano para garantir a clareza, a coerência, a adequação dos objetivos propostos e envie normalmente no formato PDF e DOC. Normalmente eu costumo pedir em PDF, porque aí não tem erro, não tem, na hora de abrir a gente consegue abrir tranquilamente, mas é o formato que a gente também está utilizando aí, tá? Coloquei aqui para vocês o barema da avaliação, né, que é a questão da integração curricular, adequação da metodologia, clareza no detalhamento e a coerência interna, aí, que é a coerência entre os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação, porque, como eu sempre falo para os meus alunos, uma coisa tem que estar puxando a outra e tem que, no final de tudo, o aluno tem que atingir o objetivo geral. Então, a proposta nossa da disciplina é que o aluno atinja o objetivo geral. Então, tudo que a gente elabora para o aluno no decorrer da disciplina, no decorrer do ano, ele tem que fechar lá no objetivo. No final, eu tenho que fazer aquela reflexão, pegar o meu objetivo geral e específico e foi lá. Meu aluno conseguiu bater isso? Qual é o instrumento que eu vou estar utilizando? Qual é o instrumento que eu utilizei que vai validar que eu realmente atingi o meu objetivo geral? Qual é o instrumento, quais são os elementos aqui do meu semestre, do meu ano, que eu vou estar utilizando aqui para comprovar que realmente o objetivo específico foi alcançado ou não. Então, eu sempre faço essas reflexões aí com os meus alunos e quando eu estou fazendo minhas orientações também, porque tudo tem que estar amarradinho, encadeado, tudo tem que ter as comprovações, as evidências, para a gente poder realmente validar todo esse conhecimento, tá? Então, a ideia minha aqui foi justamente trabalhar esse plano e trazer essa reflexão aí para vocês aí na nossa atividade 2 aí da nossa semana 2. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Então, tá bom. Acho que tá tranquilo. Bom, aí na semana 3, né, nós vamos falar sobre a avaliação de aprendizagem e as experiências inspiradoras. E a pergunta que eu coloquei aí para a gente refletir enquanto a gente está fazendo a leitura aí do material é como a avaliação pode ser um instrumento emancipatório e de valorização dos saberes dos estudantes. E aí, a partir desse momento aí, a gente tem toda a construção aí da leitura aí do material. Coloquei um vídeo extra aí que vocês podem estar assistindo. Então, coloquei aí 5 artigos, todos focados justamente nesses tópicos aí que eu acabei de falar aqui. E aqui nesse material aqui do artigo 4, eu coloquei aqui, gente, eu especifiquei aqui o capítulo 2, que seria interessante vocês lerem aí as experiências pedagógicas aí, tá? Como é um livro com muitas páginas, e aí eu gosto muito desse livro no sentido que ele traz essas reflexões para a gente, então eu separei aí o capítulo 2 para vocês estarem lendo aí, já que o tema dessa semana é a questão das experiências inspiradoras. Então, por isso que eu trouxe aí essa reflexão e esse vídeo extra aí também que vocês podem estar assistindo, tá? Isso tudo para quê? Para preparar vocês para o trabalho final também, que vai ser o portfólio reflexivo, tanto a parte de texto quanto a parte aí da apresentação de vocês, tá? Aqui no portfólio reflexivo, eu coloquei aqui a mesma coisa, o instrumento todo bonitinho aí, e aí aqui eu coloquei um arquivo que justamente vai fazer essa orientação aí com vocês, tá? Então, o que vai ser o trabalho, a culminância aí do trabalho de vocês, o fechamento aí do trabalho de vocês, tá?
Então, vai ter o título aí da atividade, que é o portfólio e apresentação em seminário, né? Trajetórias formativas e práticas educativas do EJA EPT. A atividade, eu coloquei aqui, que essa atividade final da disciplina convida você a refletir sobre a sua trajetória de aprendizado e importância das práticas educativas no EJA EPT para a sua atuação profissional. Você construirá um portfólio reflexivo, que é um registro da sua jornada, e apresentará um seminário compartilhando suas reflexões e aprendizagem com seus colegas e a professora ou o professor aí, tá? Essa atividade vocês podem fazer em dupla ou individual, aí fica a critério aí de vocês, de verdade, assim, eu não vejo nenhum problema ser individual ou em dupla, então fica a critério de vocês. E aí os objetivos da atividade eu coloquei: sistematizar e refletir sobre o contexto adquirido ao longo da disciplina, articular a teoria estudada com as experiências e perspectivas profissionais, desenvolver a capacidade de autoavaliação e da análise crítica da própria prática, aprimorar habilidades e a comunicação e apresentação oral e promover a troca de experiência e aprendizado colaborativo. Quando eu boto essa atividade, eu sempre faço uma reflexão, né? Porque muitos alunos ficam com a resistência de fazer a apresentação e tal. Aí eu falo, agora é a hora, é o momento, né, pessoal? Quando a gente manda os nossos alunos fazer seminário, quando a gente manda os alunos ir lá na frente falar e tal. E eu acho isso super importante, super válido, né? Porque o mercado hoje exige muito essa comunicação dos nossos alunos, e principalmente para esse público que ele vem desprovido de muitos conhecimentos, e esse conhecimento eu julgo muito relevante, né? A comunicação assertiva, a comunicação não violenta, a comunicação dele conseguir expressar o que de fato eles estão pensando, o que eles estão querendo articular. Então, essa é uma das ferramentas que eu mais utilizo para esse público, né? Deles fazerem a apresentação, deles externalizarem, de corrigir. No início, a gente sabe que é um desastre as apresentações, e eu sou muito criteriosa com isso. Eu aqui, tanto na graduação quanto no EJA e em todos os minhas frentes aí de educação, eu sempre passo essas atividades e sinalizo de verdade para os meus alunos. Como é que é a postura na frente, como é que ele tem que falar, como é que ele tem que se portar, quais são as palavras que ele precisa falar. Então, eu faço toda uma orientação para esse aluno, para ele cada vez mais se sentir seguro, e à medida que vai passando o processo, outras apresentações vão acontecendo, eu vou falando o que já foi, o que melhorou, eu vou fazendo alguns marcos com eles, né? Isso tudo para realmente capacitar o nosso aluno e fazer com que ele adquire essa habilidade, né, que a gente chama de soft skills, que é uma habilidade justamente que o mercado exige bastante, né, que é esse aluno que tem um posicionamento, que sabe falar, que sabe articular as ideias, que consiga ter uma comunicação assertiva. E aí eu coloquei aqui recursos necessários que vocês vão estar precisando, né, o material da disciplina, o registro de reflexões pessoais, as ferramentas aí de criação que vocês podem estar utilizando, as que vocês quiserem, o acesso aí a atividade. Novamente, eu coloquei aqui o passo a passo para o aluno, para realmente ajudar vocês aí na criação do documento e não ter dúvidas de como vocês vão executar esse portfólio. Então, a primeira coisa é fazer toda uma revisão da semana 1, semana 2, semana 3, sentar aí, reservar um horário aí para você fazer essa análise de todas essas composições que vocês construíram, que vocês colaboraram, que vocês fizeram, que vocês compartilharam ao longo aí dessas semanas, e a partir disso identificar os pontos relevantes e significativos que vale a pena ser apresentado aí no portfólio. E aí, a partir desse momento, vocês vão fazer a organização do seu portfólio. Então, ele deve ser um documento, né, um texto que vocês vão estar elaborando. Eu coloquei aqui também na formatação ABNT, que é uma formatação padrão aí da nossa vida aí acadêmica. E aí eu coloquei também aí um passo a passo. Aí você vai fazer uma introdução, né, uma breve apresentação do portfólio, dos objetivos, registros reflexivos, né, que vocês podem estar trazendo aí. Aí eu coloquei aí de cada semana da disciplina, inclui um breve histórico, aí vocês vão fazer esse recorte aí. E o texto síntese, que é o relato de experiência de vocês. Aí vocês vão elaborar um texto aí. Coloquei, gente, essa quantidade de palavras aí é só para ter realmente um norte, né? Uma orientação aí de como a gente pode estar fazendo, porque quando a gente fala de educação à distância,
Eu participo de algumas capacitações, raramente a gente tem um momento ao vivo, é tudo online, então a gente às vezes grava um vídeo e bota lá na plataforma, mas a gente sempre segue uma orientação de colocar aí esse norte aí para vocês, tá? E aí vocês vão articular suas reflexões dessa trajetória aí e vão trazer tudo isso aí nessa compreensão de uma forma lógica, organizada aí para a gente. E a conclusão, síntese dos principais aprendizados e perspectivas futuras. E aí a gente fecha aí a parte textual do portfólio de vocês, e aí a gente passa para uma segunda etapa, que é, de fato, a apresentação oral. Eu coloquei de 10 a 15 minutos, pessoal, mas é uma coisa também que vocês podem estar ajustando aí com o tutor do polo de vocês, como que vocês podem estar elaborando, porque eu, de fato, não sei a quantidade ainda certinha de alunos de cada polo. Então, uma coisa é um polo que tenha lá 10 alunos, outra coisa é um polo que eu tenho 50 alunos. Aqui no Rio, a gente tem umas discrepâncias assim, gigantescas. Eu tenho um polo que eu tenho 7 alunos, que é um polo num bairro aqui chamado Natividade. Em Volta Redonda, eu já tenho um polo com 78 alunos. Então, é até complexo você fazer uma atividade de seminários, enfim. Então, eu coloquei de 10 a 15 minutos, mas, de fato, vocês podem estar fechando aí um horário aí com o tutor. Depois eu posso também passar essa orientação aí para o tutor aí estar orientando e fechando aí um tempo aí com vocês, tá? Aqui eu deixei só algumas dicas que seria interessante vocês fazerem o ensaio para praticar a apresentação, gerenciar tempo e garantir a fluidez aí do trabalho de vocês. O envio tanto do documento da apresentação quanto do documento que vocês serão avaliados, e a participação do seminário aí que vocês irão estar apresentando aí com a data e com a agenda aí coordenada aí pelos tutores, tá? Aqui eu coloquei para vocês o conteúdo do portfólio, o valor aí é aproximadamente 1,5, a apresentação 2,5, a reflexão crítica e o cumprimento dos prazos. Aí eu fiz essa distribuição aí de pontos que a gente pode estar, vocês podem estar seguindo aí como uma orientação aí para estar montando aí o trabalho de vocês, tá? E aí a gente finaliza a nossa última atividade, que é a atividade 3, que é essa daí, porque aí a gente vai para a semana 4, e aí na semana 4 já é a semana de fechamento. Só voltando aqui na semana 3, que a gente tem um encontro, tá, pessoal? Aqui na semana 3, eu coloquei aqui para vocês, cadê aqui? Semana 3. No finalzinho aqui. A gente saiu daqui. Aqui na semana 3 aqui, nós vamos ter um encontro aqui, dia 25, uma quinta-feira às 19 horas, também pelo Teams, e aí já é a nossa aula de fechamento aí, que eu vou trazer todo um recorte aí para a gente estar discutindo, debatendo esses temas aí que vocês viram aí durante a primeira, segunda, a terceira semana, tá? E aí, para finalizar aí, nós vamos para a nossa quarta semana. Deixa eu só abrir aqui, quarta semana. Aí, eita, Lele, voltou. Aqui, fechou. Quarta semana. E aí a gente vai finalizar aí os portfólios, a participação do seminário, trazer alguns temas que eu sugiro um pouco mais relevantes aí. E aí eu fiz a mesma construção. Coloquei aí em torno de 4 artigos, mais um livro aí, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nos diálogos reflexivos sobre as experiências. Coloquei aqui uma dica aqui, sobre a escutativa, de como a gente tem que ser sensível com esse público, que esse realmente não é um público tradicional que a gente está dando aula, que são adolescentes de 17 anos, que são jovens de 14, então são públicos normalmente um pouco mais, como dizem assim, calejados, né? São alunos com uma idade já um pouco mais para frente, já são alunos que normalmente trabalham, já vão, às vezes, para as aulas já cansados, já vem de uma luta diária, né,
de todo o sacrifício que eles fazem. Então, são situações que nós, professores, a gente tem que entender a situação do nosso aluno e dar todo o suporte que ele precisa para poder ele concluir e realizar o sonho dele, tá, pessoal? E aí, a atividade, eu botei aqui, essa semana não teremos atividade avaliativa, sendo assim, aproveite para colocar a leitura em dia, assistir os vídeos, realizar o fechamento do texto e a apresentação aí do portfólio. Então, agora, a ideia dessa semana aí é fazer esse fechamento, tá? Tanto a segunda chamada quanto a recuperação, vocês vão ver aí que está em breve. Eu ainda não coloquei ainda essas informações aí, só vou colocar depois das próximas semanas que terminar o curso, bem provável isso, igual está acontecendo com a outra disciplina. Eu vou seguir basicamente o que vai acontecer aí na outra disciplina, tá, pessoal? Vou tirar aqui o meu compartilhamento aqui com vocês e daqui a pouco eu vou compartilhar um pouquinho a aula, tá? A Ana me perguntou assim, acho que me confundi em sua pergunta em relação ao compartilhamento de tela. Caso você esteja se referindo ao documento de orientação que está lendo, ele não está mostrado. Tá? O documento do... o plano de aula, não. O portfólio não apareceu para vocês enquanto eu estava explicando, não, Ana? Não, não. Acho que você tinha colocado para espelhar somente uma aba do seu navegador. Mas deu para acompanhar aqui durante a sua explicação. Eu baixei aqui e tá valendo. Ah, então tá bom. Então, agora está aparecendo aí? Agora tá só o documento. Isso. Então, é o que eu falei aqui, tá, pessoal? A questão da organização, acho que o foco aqui realmente é o passo a passo, onde vocês podem estar visualizando aqui a organização do portfólio aqui de vocês, e o nosso barema, esse documento já está disponível lá para vocês, e aí vocês podem estar acessando, enfim, para tirar a dúvida aí. E aí eu queria abrir um pouquinho aí para vocês, o que vocês acharam desse material, se está legal, se está organizado, se atende aí as necessidades de vocês, se contempla aí as expectativas de vocês, o que vocês podem me dar aí de feedback aí do que vocês viram aí nesse primeiro momento. Eu creio que de início, assim, até para mim que eu nunca tinha atuado no EJA, eu atuo mais nos cursos de modalidade presencial, tá ótimo, assim, para começar, quem não tem uma certa noção, né, de como adaptar a metodologia de ensino para esse tipo de modalidade, tá de acordo, tá? Gostei bastante. Então, tá bom. A quantidade de artigos está legal, as orientações aqui dos documentos estão atendendo a expectativa de vocês, está legal, assim, essa organização de explicação, enfim, tá? Sim. Então, tá bom. Mais alguém quer falar, pessoal? Não? Pode botar no chat aqui, tá, gente? Eu leio aqui. Então, tá bom. Então, eu vou, só para finalizar aqui a nossa aula de hoje, eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu abrir agora aqui o meu PowerPoint aqui. Cadê meu PowerPoint? Captura de tela. Gente, onde está meu... aqui, apareceu. Está aparecendo aí o PowerPoint aí para vocês? Tá. Tá? Uhum. Bom, e para finalizar aí, eu separei algumas reflexões aí para a gente finalizar aí a nossa aula de hoje. Coloquei essa provocação aí para vocês, né, que o EJA é mais do que uma educação compensatória, é um direito e uma luta histórica de milhões de brasileiros, justamente porque quando a gente começa a estudar sobre o EJA, a gente começa a entender o porquê da população brasileira ser do jeito que é, porque a gente tem vários
mais de não sei quantos milhões de alunos afastados da escola, os motivos pelos quais levam essas pessoas a saírem da escola. Então, por isso que eu acredito muito que é um direito e uma luta histórica de milhões de brasileiros terem acesso ao mínimo, ao básico, que é uma educação, né, que a gente fala de educação básica aí, tá? Aqui eu coloquei só a estrutura da aula de hoje, né, para quem for assistir a nossa gravação. Então, eu fiz uma apresentação da disciplina do ambiente virtual, a importância da participação ativa do fórum de vocês, que vocês irão participar, e das atividades que valem nota, enfim, então, para vocês concluírem de uma forma muito fluida e muito tranquila, eu pensei nesse formato. Falei um pouquinho do cronograma e das avaliações do material de apoio que vocês estão lá acessando, tá? Coloquei aqui os objetivos dessa disciplina, compreender os fundamentos teóricos do EJA, então o foco todo é bem teórico, né? Embora eu trouxe uma parte aí que é justamente das experiências inspiradoras, que eu acho que como eu falei, no EJA a gente tem muito que levar em consideração a história do nosso aluno. Coloquei aqui analisar a constituição histórica do EJA, que isso é muito importante para a gente até dar a nossa aula, a gente tem que mergulhar nesse histórico para a gente ver a importância e a seriedade que a gente tem que dar a todo esse processo, refletir sobre as práticas pedagógicas adequadas ao público de jovens e adulto trabalhador, porque é uma mudança de chave mesmo, é uma forma completamente diferente da gente dar aula para esse público. Eu mudo radicalmente a forma como eu dou aula, eu mudo realmente a chavezinha aqui e passo a ser a professora totalmente diferente. Então, não que eu não seja, mas para esse público eu sou a professora extremamente acolhedora, eu sou a professora que tenta entender toda a situação daquele aluno, sou a professora que também vai dar uma puxãozinha de orelha e falar, pô, eu sei que você não pode faltar, que tem trabalho e tal, mas o sonho é seu, você precisa correr atrás do seu sonho, vamos juntas, eu vou te ajudar. Então, é um pouco desse papel que a gente tem que desenvolver no EJA, que é pegar a mão realmente desse aluno e levar até o final, que até uma forma bem diferente da gente conduzir os outros segmentos, tá? E desenvolver uma visão crítica sobre políticas públicas e direitos educacionais. Então, esse é o foco aí da nossa disciplina. E aí, quando a gente fala do EJA EPT, a gente tem que olhar todo esse cenário e, principalmente, buscar as nossas referências, né? Então, o que é o EJA? Basicamente, o estudo de jovens e adultos articulado com a educação profissional e tecnológica, porque a gente sabe que esse público é um público que não tem... muitas das vezes não teve acesso, muitas das vezes realmente são pessoas que são muito jovens, são pessoas que não conseguiram concluir por questões de trabalhar muito cedo, ficaram grávidas, o próprio ambiente, né, que ela vive aqui no Rio, como eu já falei, a gente tem muitos alunos que não frequentam a aula por causa das suas próprias comunidades, pela construção familiar, então é um público muito diversificado, né? Um público carente de muitas coisas, então a gente tem que ter essa visão, esse olhar, esse cuidado atento aí. E aí, como o tempo já passou e ele precisa de uma formação, é agregado a ele a questão da educação profissional e tecnológica, para ele já sair, além, por exemplo, do ensino médio, ter também já uma profissão agregada ali, para ele já ir para o mercado um pouco mais confortável, ter vislumbrar, né, novos sonhos e novos horizontes totalmente diferentes do que ele já vinha, né? E aí nós temos aí a LDB, né, principalmente esses 2 artigos aí, que vem focando totalmente na questão do EJA. Então, como que o EJA vai estar sendo pensado, produzido, quais são os processos que a gente tem para tentar entender o EJA. Então, a LDB ela vem trazendo essas reflexões aí para a gente, tá? E aí, como é o público do EJA? Basicamente, é o público que não concluíram a educação básica, né? Então, quando a gente fala aí da educação básica, a gente está falando desde a educação infantil, né? Então, pessoas que muitas das vezes frequentaram muito pouco a educação infantil, às vezes nem frequentaram a educação infantil, e aí a gente tem muitas pessoas que, às vezes, são analfabetas funcionais, então, para determinadas segmentos a gente vai ter, esse público a gente vai ter que fazer alfabetização, enfim, mas quando a gente está falando aí da educação profissional, a gente também já está falando de um pessoal que
já vai passar um pouco por isso e já vai estar lá um pouco lá na frente aí, já tendo essa base aí de educação infantil. Mas quando a gente fala de educação básica, a gente também está falando de educação fundamental dos alunos que vão até os 14 anos, que também não tiveram oportunidade de cursar. E aí, quando a gente fala também de educação básica, a gente está falando do ensino médio, que são normalmente aí, pela legislação, se eu não me engano, até 17 anos, e aí são alunos que não conseguiram concluir o ensino médio aí nesse período aí, e aí, a partir desse momento, ele já é considerado um aluno caracterizado aí, já destinado para o EJA, né? Então, aí, aqui a gente tem aqui não, né? No Brasil, a gente tem o ProEJA, né, dos Institutos Federais, que é justamente o quê? É ele fazer o ensino médio dele com a parceria com o curso tecnológico. Aqui no Rio, eu trabalhei com os cursos na área de informática aqui, mas eu sei que tem os cursos do ProEJA focado na questão da enfermagem, focado na segurança do trabalho, focado na administração. Então, o aluno pode sair aqui com ensino médio, mas também um conhecimento técnico. Então, esse aí é um dos exemplos que a gente pode estar trazendo aí das experiências. E por que o EJA é necessário, né? Por que é necessário a gente estudar sobre isso? Porque quando a gente olha os números, a gente se assusta. Eu falo muito que quando a gente vive nos centros, né, principalmente eu que vivo aqui no Rio de Janeiro, né, capital ainda por cima, a gente vive numa bolha. Eu falo para os meus alunos, a gente o Rio de Janeiro, São Paulo e as capitais somos os povos mais privilegiados, entendeu? Quando a gente começa a entrar dentro do Brasil, começa a viajar, aí que a gente vai ver que a gente realmente está dentro de uma bolha, entendeu? Então, a gente sabe que no Brasil, do tamanho que é, a gente sabe que as pessoas não têm, muitas das vezes, acesso a uma alimentação básica, a gente sabe que os alunos não têm acesso à internet, a gente sabe que o aluno não tem acesso a uma educação de qualidade, isso aí a gente sabe como um todo. Mas, quando a gente começa a pegar uma lupa e botar em cima dos números, a gente tem esse susto aí, que a gente sabe que existem milhões de brasileiros que não concluem o ensino médio e estão acima dos 18 anos sem concluírem a educação básica, né? Então, eu falo aqui no Rio, a gente tem muito disso, a gente até tem um número considerável de alunos que concluem o ensino fundamental, mas quando a gente olha para o ensino médio, é uma defasagem gigantesca. Aqui, recentemente, eu participei aqui de um projeto da Secretaria de Educação, e eu fui fazer uma análise, né, dos ensinos médios, justamente dos projetos do EJA. E o retrato é triste, né? De você entrar na sala de aula, você vê pouquíssimos alunos, professores muito desmotivados, né, devido a todas as situações que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, mas quando você vai conversar com os alunos, você vê todo um histórico ali complexo daqueles alunos ali que estão assistindo às aulas, e tu fala, realmente, para o cara chegar até aqui, o cara conseguir concluir, realmente um esforço muito grande. Então, a gente sabe que existem vários motivos aí para evasão, trabalho precoce, a gente olha aí o cenário brasileiro, a gente vê muitos jovens, muitas pessoas com determinadas idades tendo que trabalhar para sustentar as suas famílias ou contribuindo para a sua família. Nós temos a falta de interesse mesmo, né? Porque a gente vê também muito nessa juventude as pessoas com falta de interesse de estudar, de querer ter uma progressão, uma progressão de sonhos, de vida. Você conversa com a juventude hoje, você não vê assim o sonho, conquistar coisas, melhorar a vida. Então, você vê que falta muito desse interesse, porque você vê todo o histórico que ele está, tudo fornece motivo para ele não ter interesse em estudar, né? Gravidez e responsabilidades familiares. A gente sabe que um grande número de jovens acabam engravidando e acaba abandonando a escola, e aí essa situação vai ser, a gente vai encontrar esse tipo de caso lá no EJA. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Na faculdade Codô acontece muito essas situações de estudantes. Oi, pode falar. Não está andando o slide, não. Não? Estou aqui, Não. porque EJA é necessário, não andou, não? Não. Bote no modo apresentação, por Já gentileza. está, professor, no modo apresentação. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Estranho.
Seu som tá... Apareceu aí porque que o EJA é necessário. Que era necessário. Agora Foi? sim. Agora tá. Ou agora foi. Porque o EJA é necessário. É necessário, tá, gente? Mas aqui, na questão aqui do exemplo Professora, que eu posso dar aqui para vocês... professora, Oi? ande aí para ver se ele está indo para outra Oi? tela. Passe para outra tela para ver se ele está indo. Agora, quem são os estudantes do EJA? Foi? Não está, não. É porque a senhora tem que colocar no tela. Agora foi. Agora Aqui, foi. aqui é que não tá. Agora tá. Quem são os estudantes da EJA? Agora foi. Agora passe mais um para ver se vai. Mas está dando para vocês acompanharem aí? É que eu Está estava em tela acompanhando. cheia. Agora, eu estava acompanhando só na mente, né? Mas agora eu estou vendo. Tá bom, obrigado. Agora está andando, viu? Pode continuar, obrigado. Então, tá bom. E aí, na faculdade que eu trabalho aqui no Rio, uma das faculdades, né, que é a particular, ela fica justamente num bairro aqui, né, perto de algumas comunidades, não sei, todo mundo já ouviu falar da Escola de Samba da Mangueira, então a gente fica muito próximo aqui à comunidade da Mangueira, então a gente recebe, inclusive, a gente tem uma parceria com a Escola de Samba lá da Mangueira, então a gente recebe muitos alunos lá, dos projetos que tem lá, e a gente vê justamente esse cenário, muitos alunos com acima de 50 anos, acima de 60 anos, eu já tive alunos lá de 70 anos fazendo faculdade, né, de psicologia, por exemplo. E aí a gente vê justamente, quando a gente vai conversar com essas pessoas, aí você fala, e aí, por que você está vindo fazer a faculdade agora? Ele, professor, realizar meu sonho. Poxa, eu trabalhei para caramba, consegui formar meus filhos, e eu não tive condição de estudar quando eu era mais novo, tive que trabalhar muito novo, e aí agora que meus filhos já estão formados, eu resolvi estudar. Então, a gente vê justamente muito lá esse cenário desses alunos com acima de 50, 60 anos, voltando para a faculdade para realizar o sonho, para poder sair de algumas situações aí que ele quer, né, adquirir o diploma dele e até exercer, quem sabe aí, essas atividades, né? Então, isso é muito interessante. Aqui eu coloquei para vocês quem são os estudantes do EJA. Isso é um retrato que a gente sempre tem aí jovens, né, adultos e pobres, negros, desempregados, com trabalhadores informais, que é o retrato que a gente vê na sala de aula, entendeu? Então, quando eu fiz essa pesquisa aí, a gente viu nitidamente esse retrato que a gente tem lá. A gente, obviamente, não vai ver nenhuma outra população diferenciada, porque a gente sabe que o público de classe média alta vão estudar, vão seguir lá os seus caminhos, mas é a população que mais é a população carente de todos os recursos, é o que vai estar lá no EJA, e é por isso que eu sempre faço e reforço, né, os meus alunos, quando eu estou trabalhando isso com os professores, esse cuidado e essa atenção, né, esse acolhimento que a gente tem que ter com esse perfil do nosso aluno, porque qualquer deslize, eles saem, eles vão não querer concluir, então a gente tem que ter todo um cuidado ali de acolhimento para estar atendendo aí os nossos alunos, tá? Aqui eu coloquei um breve histórico aí do EJA, né, no Brasil, então a gente começa desde da Constituição para garantir o ensino primário, a gente vai vendo aí a questão do Mobral, que meu pai fez o Mobral e minha mãe, era um sistema justamente para recuperar, né, meu pai veio do Nordeste, e aí meu pai não tinha noção nenhuma, e aí meu pai fez esse curso aí do Mobral justamente para poder aprender e ser alfabetizado, e aí hoje eu vejo que meu pai tem um alfabetizador funcional, ele consegue compreender algumas coisas, mas em algumas outras coisas ele é limitado, mas é o que teve para hoje, e é o retrato, né? O meu pai, eu vejo que é muito esse retrato da pessoa que veio do Nordeste, trabalhou para caramba, ajudou pra caramba a filha dele chegar onde que chegou e tal, e hoje ele realmente já está com 77 anos, né? Não quer realmente estudar, mas ele teve que passar por isso lá no passado para poder conseguir ter um emprego melhorzinho aqui no Rio de Janeiro, tá? E aí nós temos depois a Constituição Federal, que vem garantir o direito à educação a todos, depois nós temos aí a LDB de 96, que é para consolidar realmente o EJA, validar
essa modalidade. Depois temos um decreto aí, né, que vem instituir o ProEja, que é justamente esse exemplo aí que eu trouxe para vocês, e a gente tem aí todo um arcabouço aí que o Paulo Freire traz para a gente, que é justamente a gente valorizar os saberes aí dos nossos alunos, tá? Depois disso, eu coloquei aqui alguns marcos legais importantes aí da Constituição, todos esses itens aí, todos esses pareceres, todas essas legislações, a gente vai discutir um pouquinho aí ao longo do nosso curso, e por isso que a gente vai detalhar um pouco mais lá, nesse primeiro momento aí da primeira semana aí, a gente vai trazer todos esses marcos legais e importantes necessários para a gente ver como que foi justamente essa construção do EJA que a gente tem hoje. Então, a gente sabe que teve aí um histórico no passado que era constituído de uma forma, e hoje a gente tem todas as formas diferenciadas, a gente tem uma metodologia diferenciada, a gente tem uma seleção de currículo diferenciada, a gente tem essa integração hoje da questão da questão profissional. Então, hoje a gente colhe frutos, né, no EJA hoje, desse passado que aconteceu aí e que foi contribuindo para uma evolução da metodologia, do formato, da construção do currículo do EJA que a gente tem hoje, tá? E aí, nossa reflexão inicial, né? Não vou botar aqui como reflexão final, porque já que a gente está na nossa primeira aula aí, para abrir aí a nossa primeira aula, eu coloquei aqui, né, que o EJA é direito, não é uma suplência, não é uma coisa que a pessoa está fazendo lá por caridade, ou a pessoa está lá recebendo um benefício, é um direito que a pessoa tem, né? Como a própria Constituição fala, a questão do direito ao estudar. Então, eu entendo muito bem sobre nesse ponto de vista. Coloquei aqui que o papel do educador é valorizar as experiências da vida do estudante. Eu acho que isso torna a aula muito mais leve, torna o conteúdo das aulas muito mais leves. Então, eu sempre fazia muito essas reflexões de fazer essas conexões com as vivências dos alunos. Então, às vezes, tinha um tema lá complexo para eu poder produzir, e eu começava a conversar sobre as experiências dele, sobre a vida profissional dele, e aí eu fazia uma conexão entre a prática que ele está vivenciando lá na empresa com os nossos conteúdos de aula, para fazer esse link, aí ele conseguir se sentir confortável com aquele conteúdo que eu estava passando para ele. E aí eu finalizo aqui com vocês, com esse curta aqui, não sei se vocês já tiveram acesso, depois eu posso botar o link aqui no site, que é Quando Retorno à Escola, né? Que é justamente um documentário, aí, um curta aí de, acho que 10 minutos aí, da Ludmila Marques, que é uma cineasta, né? Uma atriz, que ela justamente traz esse olhar, né, cuidadoso sobre 4 meninas, que é ela mesma que faz as 4 personagens, como que ela faz esse retorno para a educação aí, após pandemia, e justamente ela cai aí na questão do EJA. Então, é uma reflexão aí. E uma questão que eu coloquei aqui para vocês é como podemos transformar nossas práticas para valorizar a vida, o trabalho e a história dos nossos alunos, que é a reflexão aí que eu costumo trazer aí nas nossas aulas, nas minhas práticas, quando eu estou aí trabalhando com o EJA, pessoal. Aqui, encerramento aí, coloquei aqui os próximos passos aí, que é vocês estudarem, se aprofundar aí no nosso conhecimento, e finalizo aqui a nossa aula de hoje, tá? E agora eu gostaria aí de abrir a nossa aula aí, e aí conversar aí um pouquinho com vocês. Pode falar, professor Alexandre. Oi, professora, tudo bom? Era para falar um pouquinho do material da EPT mesmo. Você quer comentar? Aquele material próprio do nosso curso, vai comentar. Da disciplina? Eu falei um pouquinho no início aí que eu me baseei nele, né, para poder estar construindo o trabalho de vocês, e o material principal aí, né, a base de tudo isso, eu coloquei aqui nessa unidade aqui temática, nesse link aqui que vocês podem estar, esse aqui não, esse aqui, núcleo específico. E aí, quando vocês clicarem nesse link, está aparecendo aí, professor, Práticas Educativas do EJA. Sim. O site aí, tá? Sumário. Aparecendo. Perfeito. E aí, quando vocês clicarem naquele link lá, né, automaticamente ele vai trazer vocês para cá, que é basicamente todo esse material aí que vocês vão estar
que vocês vão ter acesso. Então, a base de toda a minha construção foi esse material aqui, e aí vocês podem estar lendo esse material, e aí vocês vão estar tendo essa construção aí desse conhecimento. Então, como eu falei para vocês, a lei da diretriz e base aqui detalhada, vocês podem estar acessando aqui, e vão dando andamento aí em todo esse material aí que está disponível, né, para vocês. Então, eu usei esse material como referência e, como eu falei também para vocês, eu busquei acrescentar nesse material informações, experiências, situações que a gente poderia estar refletindo aí, tá bom? Então, é esse aqui que é o curta, ó, que fala justamente, né, do retorno à escola, e aí vem uma sinopsezinha aqui desse vídeo aí, que traz várias reflexões para a gente aí, para quem não tá, quem não tem prática, quem quer atuar nesse segmento. Então, aqui tem algumas reflexões sobre esse material. Então, eu fiz a minha construção basicamente com base aqui. Ele é dividido em 3 conteúdos, né? Vem a práticas educativas, educação de jovens e adultos e a parte de legislação, a questão do currículo integrador, e fala um pouquinho sobre a autora desse material, tá? Então, essa é a minha base aí para eu estar elaborando aí o trabalho de vocês, tá bom? Isso aí, ó. Fui aluna do EJA. Bom, gente, alguma dúvida? Vocês querem trazer alguma reflexão aí? O que vocês acharam? Me dá um feedback aí. Eu também acho. Eu sou aluna também, entendeu? Eu adoro estudar. Uma das dos meus hobbies é estudar, entendeu? Eu gosto de estar estudando, já estou fazendo a minha 3ª faculdade, mas o que eu sinto falta, às vezes, é o professor se colocar no lugar do aluno, entendeu? E aí, justamente quando eu monto as minhas aulas, eu sempre penso no aluno. E aí, quando eu dou aula na pós, eu ainda penso mais, porque é a vida do corre, entendeu? É a vida da galera que está no corre, que quer estudar, que está precisando do conhecimento a mais, científico, assertivo. Então, a pós, eu acho que é muito focada nesse conhecimento muito mais específico, entendeu? Então, na graduação, não. Na graduação, é uma galera que está chegando, é uma galera que está querendo conhecimento mais abrangente. A gente dá. Agora, na pós, eu acho que tem que ser um conhecimento mais assertivo para poder atingir os objetivos aí de vocês, tá bom? Muito obrigada, então, pessoal. Vão me dando feedback. Espero realmente ter atingido as expectativas de vocês. Espero atingir também as outras expectativas que virão aí, tanto na semana, nas próximas semanas aí. Fiz com todo carinho aí, porque é um tema que eu muito curto esse tema do EJA, justamente pelo público que a gente recebe. Não sei quem trabalhou aí, ou quem trabalha com EJA, é um público que abraça a gente. Quando a gente dá para eles dão um retorno incrível para a gente. Então, por isso que eu sempre falo com vocês, vai trabalhar com o público do EJA, seja acolhedores, ouçam os alunos de vocês, tentem buscar, toda vez que vocês forem dar algum tema, alguma aula, faça essa conexão com a realidade do aluno, porque isso vai dar um conhecimento vai agregar muito mais conhecimento à sua aula e também o conhecimento do aluno, que esse é o nosso objetivo principal, né? Que o aluno adquira o conhecimento, tá bom? É isso, professor. É tudo isso. Bem, até a pessoa ligar as câmeras aí, se alguém quiser. Mas é isso. Muito obrigado, professora, pela aula. Imagino aí essa organização toda que a senhora fez. A gente tem material próprio também, né? E o pessoal estudar bastante. Pessoal, a gente tem até uma notícia. Hoje eu tive uma reunião e tem a possibilidade do ano que vem, né? Já está quase tudo certo. O edital do mestrado, viu? Então, em breve, a gente vai ter notícias boas, assim, mas é só que no ano que vem, né? E cinco turmas de mestrado em docência em EPT. Mas só no que vem ainda, viu?
Mas é Enquanto logo isso, ali, professor. logo ali, é verdade, né? Quem é educador sabe, né? Logo ali. É isso, obrigado, professora. Estudem aí, pessoal, estamos à disposição. E essa aula vai ser colocada lá no canal, né, professora, para o pessoal ter acesso. Obrigado. Boa noite. Da minha Tchau, parte. pessoal. Obrigada, professora. Parabéns. Coraçãozinho para vocês aí, já que eu não Obrigada, posso, turma. eu não tenho como acolher aí vocês, abraçar e conhecer, então coraçãozinho aí para vocês e até a próxima, pessoal.